Olá pessoal, como é que vocês estão? Que saudade danada de vocês. Mas é necessário fazermos a nossa comunicação por meio dessas aulas remotas e logo logo vai passar e nós estaremos juntos presencialmente, se Deus quiser. Então hoje na nossa aulinha 5, tendo como objeto de conhecimento reportagem, nós vamos discutir hoje sobre elementos próprios do gênero. Lembrando que na aula passada nós observamos algumas características da reportagem, mas também nós estudamos outros textos jornalísticos midiáticos que também tem dentro da reportagem, como também diferenciamos a notícia da reportagem, né? Hoje nós vamos estudar o gênero textual propriamente dito, né? Nós vamos ler o texto, reconhecer as características do gênero dentro do próprio texto, refletir sobre a relação contextual, certo? Entender cada parte do gênero, bem como reconhecer essas partes dentro do próprio texto, como também interpretar textos do gênero. Nós sabemos que a reportagem ele é um texto jornalístico midiático. O que é isso? É um texto que é publicado na televisão, no rádio, na internet, em jornais impressos ou online, né? E nós podemos acrescentar na reportagem elementos como a história, podemos interpretar fatos. E o repórter ele pode colocar ainda dentro da reportagem, dentro desse gênero, várias coisas. Desde depoimentos, entrevistas com especialistas, análise dos fatos e o equilíbrio entre o discurso direto e o discurso indireto, que nós vamos perceber a diferença entre os dois discursos. O que é o discurso direto? Quando é que eu percebo e identifico um discurso direto dentro do texto? Então, gente, o discurso direto é quando há diálogo entre os personagens do texto. Então, quando você percebe dentro do texto, independente do gênero, os personagens dialogando, você percebe um discurso direto. Ou seja, eles estão, né, discursando diretamente. E o discurso indireto? Quando alguém profere, né, pronuncia o discurso do outro. O discurso direto é quando o texto ele é escrito em primeira pessoa. E o discurso indireto é quando o texto é escrito em terceira pessoa. Então, essa é a diferença base do discurso direto para o discurso indireto, ok? Então, voltando aqui para a análise do texto, né, jornalístico, midiático, reportagem, que ele é um texto que requer mais análise, né? Ele é um texto em que ele é publicado em jornais e revistas, ele tem a intenção também de reconhecer elementos, ele tem a intenção também de analisar fatos, ok? Então, antes de passarmos para aprofundar a reportagem propriamente dita, eu quero fazer alguns questionamentos a vocês. Queria saber se vocês, alunos, se vocês estudantes, são pessoas informadas. Vocês são pessoas que costumam se informar, né? Saber o que está acontecendo no mundo, na sua cidade, no seu país, que é importante para que vocês possam se tornar cidadãos críticos. E se vocês são informados, quais são os meios que vocês utilizam para ficar informados? Nós sabemos aí que a internet ela ajudou muito, né, no processo de globalização, permitindo a criação de várias mídias, de várias plataformas, de várias redes sociais, inclusive as plataformas nas quais estamos utilizando, né, só foi possível por meio da aquisição da internet, né, dessas redes que nos permite utilizar essas plataformas. Além de se informar, além de utilizar, né, de fazer essa indagação sobre os meios que vocês utilizam, se é a internet, se é a TV, se é o rádio, se vocês costumam ler jornais impressos, né? Vocês costumam realmente ler, assistir ou ouvir reportagens? E outra perguntinha, o que é que você sabe sobre esse gênero?
Você sabe que ele é diferente da notícia? Né? Você sabe que a reportagem ela é mais longa, ela contém elementos que permitem o repórter analisar os fatos, interpretar os fatos. Vocês sabem que a notícia é um texto curto, bem mais curto que a reportagem. Então, se não sabe, vamos lá. Aqui nós temos alguns exemplos de revistas, né, algumas temáticas, ok? Mas o que vai realmente fazer parte do nosso estudo de hoje é essa internet, essa mensagem, essa reportagem que eu peguei, né? Aqui como exemplo na internet, a notícia online, né? E tem assim: reportagem publicada no jornal Estilo é finalista em concurso nacional. Então essa reportagem, ela de início ela foi retratada em um jornal impresso, depois passada para a internet por meio da mídia online. O que é que trata essa reportagem? Primeiro, né, eu queria mostrar para vocês aqui, ó, o título e a manchete, tá? A manchete aqui, ó, e o título, ok? O subtítulo aqui também, que é essa informaçãozinha pequena, que é uma informação complementar aqui do título. E o lead, que consiste no resumo da própria reportagem. Então, o lead, ele é o primeiro parágrafo e ele vai resumir toda a reportagem. Então, nós temos de início o título, que essa parte aqui da manchete também faz parte do título aqui, né? O subtítulo, que também a gente pode chamar de linha fina, e o lead, que é o resumo da reportagem, tá? O líder será todo o resumo. E aqui é o corpo do texto, que é todo o desenrolar da própria reportagem. Aqui o repórter ele vai colocar o que foi que aconteceu, ele vai analisar os fatos, tá? Vai pesquisar, vai investigar, vai entrevistar pessoas, especialistas, os organizadores do concurso, bem como também os participantes. Então, todo o detalhamento da temática abordada na reportagem. Diferentemente da notícia, que a notícia não tem, né, essa intenção de detalhar, ela não detalha nada, ela só passa de forma clara e objetiva, enquanto a reportagem não. Ela relata os fatos, né? Coloca onde aconteceu, quando aconteceu, com quem, só que ela analisa os fatos. E na própria notícia, na própria reportagem, nós percebemos o equilíbrio entre os dois discursos. Enquanto na notícia nós só observamos o discurso indireto, aqui na reportagem pode acontecer de vir os dois discursos, o discurso direto e o discurso indireto. Aqui nós temos a estrutura, o que deve conter na minha reportagem, a manchete ou título, que compõe de frases curtas e objetivas, apresenta em letras em maior destaque, ele visa despertar o interesse para que no leitor, para que ele possa se comunicar. O título auxiliar, chamado também de linha fina, né, que é aquele título que tem uma informação complementar para o título, e o lead, que constitui do primeiro parágrafo. No lead, vai conter de forma resumida os aspectos relevantes da reportagem. O que é que contém lá no lead? O que foi que aconteceu, quem participou, quando, como foi que aconteceu, o movimento, o evento e o local. E por que que aconteceu? Perceba que lá na notícia é bem mais resumido. Aqui nós já vamos ter o quando, o como, por quê. Então, essa é a diferença da notícia para a reportagem, porque a reportagem ela é mais extensa, ela é mais detalhada. E o corpo da reportagem, que consiste no desenvolvimento, com a apresentação mais pormenorizada dos fatos relevantes ao assunto tratado, que é isso, o detalhamento, a pormenorização da reportagem, tá? Dos personagens envolvidos nela, por que que aconteceu, como
onde foi que aconteceu e aí por diante. Aqui, pessoal, na reportagem, tá? A linguagem tem que ser clara também, tá? É objetiva também. Nós podemos usar a primeira e a terceira pessoa, no caso, primeira pessoa, discurso direto, terceira pessoa, discurso indireto. O que é que nós tratamos na reportagem? São tratados assuntos sociais, políticos, econômicos, tá? Mas também pode vir tratando da vida de alguma celebridade, com a importância que aquela pessoa tem para com a sociedade. Então, esses são os assuntos que geralmente são abordados na reportagem. E aqui, tá? Nós temos algumas questões para que a gente possa discutir e interpretar no próprio texto aqui em discussão. Então, qual o assunto abordado na reportagem? Então, primeira coisa, para que você possa encontrar o assunto abordado na reportagem, você vai identificar lá na manchete, no título. Qual é o assunto? Crianças aprendem direitos e ajudam os pais. Então, o assunto, né, que é tratado na reportagem são o que é que acontece? Algumas crianças, né, eles têm conhecimento dos seus direitos e a partir desses direitos, eles ajudam os pais. Então, lá no título, na manchete, você pode perceber o assunto do texto. Em qual pessoa do discurso a reportagem foi escrita? Aí nós vamos analisar, né? Se há a presença da primeira pessoa, né? Aqui no livro você lê. Se o narrador ele é personagem, se não, se é um narrador observador. Então você vai perceber se há a presença do discurso direto, que no caso o diálogo, que é marcado tanto pelo travessão como as aspas, né? Como também a presença do discurso indireto, que é o interlocutor, né? Repassa a fala, o narrador repassa a fala do personagem. Então aqui nós percebemos a presença do travessão, a presença de aspas. Então a gente percebe claramente que há a presença dos dois discursos, o discurso direto e o discurso indireto. A terceira questão: qual veículo de circulação a reportagem é repassada? Aqui, tá? Inicialmente ele foi repassado em um jornal impresso. Depois que ele foi passado em jornal impresso, ele foi retransmitido via online. Mas aqui tanto você pode colocar que ele foi utilizado pelo jornal impresso e online também, que no caso é o veículo de circulação. E qual é a informação contida no lead? Aí nós vamos lá para o lead. Qual é o lead? Esse resumo aqui, ó, né? Consiste no primeiro parágrafo da reportagem. E no lead, como a própria informação sobre o lead vem nos dizendo que ele constitui de forma resumida, certo, aspectos relevantes da informação sobre a reportagem. Então vamos lá para o lead e vamos ver o que é que tem. Aos 10 anos, Gilson de Carvalho Lima Filho, estudante do 5º ano de uma escola pública de Palmas, já sabe que tem que pedir a nota fiscal. Peço para a mamãe e minha tia pedirem a nota fiscal, porque depois, se precisarmos trocar ou consertar o produto, fica fácil. Então, o que é que tem no lead aqui, né? Que é, no caso, resumindo a reportagem, no lead consta, né, que o menino, José, Gilson de Carvalho Lima Filho, já está a pergunta aí, quem, né? Estudante de escola pública de Palmas, já está dizendo aqui o lugar. E o que é que acontece? Ele sabe, ele entendeu que o uso da nota fiscal, ela é muito importante. Por que que é muito importante? Para que ele possa, né, de repente, se o produto ele for danificado, fica mais fácil, né, para a troca do produto. Certo? E o que é que ele diz ainda também? O que é que ele diz? Ele diz também que a nota fiscal ele pode ser trocada, né? Ou então ele pode doar, né, aquela nota fiscal, porque algumas instituições, algumas ONGs, elas conseguem
né, a troca dessa nota fiscal em alimentos, em doações, transforma também em dinheiro, certo? Então, esse menino, ele entendeu, né, que o uso da nota fiscal é muito importante porque ele pode ajudar a si próprio como também os outros. Então, a informação do LIDE, que há no LIDE, é justamente o resumo de toda a reportagem, ok? Então, pessoal, continuem assistindo às aulas, resolvam as atividades pertinentes ao assunto. Qualquer dúvida, clica novamente na aula, assiste. Muito obrigada e eu aguardo vocês na próxima aulinha. Cheiro, gente!